paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus, louvando a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia estarmos aqui. Mais um dia o Senhor nos acordou, mais um dia o Senhor tem nos sustentado. Por isso é motivo de nós nos alegrarmos e agradecermos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu amor, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Glória a Jesus, por isso eu estou muito feliz nesta madrugada de oração, agradecendo a Deus pela vida de todos vós que já fizeram as suas inscrições no nosso canal, graças a Deus. Já chegamos 1000 inscritos, para a glória de Deus. Continue partilhando nossos vídeos, continue nos apoiando. Juntos somos mais fortes, somos o povo de Deus aqui na terra. Aleluia! Quando nós nos unimos em um só propósito de pregar o Evangelho, de alcançar os corações tristes, de alcançar os caídos, quando nós nos unimos, Deus ele se agrada, porque a união faz a força. Um povo unido é um povo invencível. E o povo de Deus, quando se une, aleluia, vidas são salvas, vidas são libertas. E o nome do Senhor é glorificado. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem nos apoiado nesse canal do YouTube. Continue nos apoiando, continue dando seus likes. Louvado seja Deus, graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de orar, eu quero deixar aqui uma palavra, um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que está no livro do Êxodo, no seu capítulo 13, versículo 21 e 22. Aleluia, que fala: Deus guia o povo pelo caminho. Quando Deus tirou o povo do deserto, quando Deus tira o povo do Egito, glória a Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, através de Moisés, o libertador de Israel, homem que nasceu para um propósito, não é? Deus tinha um propósito com ele, de libertar o seu povo. Foi escolhido por Deus, né, para ser o libertador de Israel. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus, aleluia, ele guia o povo pelo caminho. Ele é um Deus de compromisso. Quando ele chama um povo, quando ele chama alguém, ele tem um compromisso de guiar, de instruir, de cuidar, de zelar. Esse Deus que nos escolheu, aleluia, ele também cuida de nós, ele nos guia pelo caminho. Ele está todos os dias nos sustentando com as suas mãos. Ele não larga a nossa mão, nem de dia, nem de noite. Todo o tempo o Senhor está cuidando de mim e de você. Deus é maravilhoso. Então o tema dessa palavra é: Deus guia o povo, Deus guia o povo pelo caminho. Aleluia, que diz assim: o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aleluia, louvado seja Deus. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. Louvado seja Deus, né? Deus aqui estava, aleluia, colocando sobre o povo dele, de dia e de noite, a sua proteção, para que o povo não parasse de caminhar. É isso que Deus faz conosco, né? Coluna de fogo era a manifestação visível da presença de Deus. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, que guiava Israel no deserto de dia e de noite. Eita, glória a Deus, que coisa linda, né? De dia e de noite, como um farol divino, protegendo-os do sol e alumiando a escuridão. Porque o deserto, dizem que o deserto é mais de 50 graus durante o dia. Ninguém suporta viver no deserto. Então Deus, ele protegia o povo durante o dia. Aleluia, na coluna, né? Glória a Jesus. Na coluna, na nuvem. Glória a Deus.
que durante o dia protegia o povo e durante a noite também ele iluminava a escuridão. Isso aqui simboliza a direção e o cuidado constante de Deus, que os conduzia por um caminho mais longo, mas porque era mais seguro, para prepará-los para a terra prometida, mostrando que ele era o próprio caminho e guia. Às vezes Deus nos leva por caminho mais longo, mas é nos preparando para receber a promessa dele. Então Deus ele guiou o povo por um caminho mais longo, mas ele estava com o povo, assim como está comigo e com você. E era de dia e de noite que o Senhor estava, aleluia, com o seu povo. Porque diz a palavra, e o Senhor ia diante dele, Deus ia na frente deles. De dia, como uma nuvem, a nuvem que, protegia do sol, aleluia, para os guiar pelo caminho. Deus era a direção deles, como é a minha direção e a sua. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Louvado seja Deus. Aqui também fala que, aleluia, a coluna era Deus habitando com seu povo, indicando quando marchar e quando acampar, sendo uma bússola infalível e uma presença constante. Deus fazia isso com o povo de Israel, e comigo e com você não é diferente. Ele é o mesmo Deus. Nós somos Israel espiritual de Deus. Assim como ele tirou Israel lá do Egito e conduziu pelo deserto, ele também estava com esse povo de dia e de noite. Não deixava ele sozinho, mas guiava, instruía em tudo. Assim comigo e com você. Nós estamos nesse mundo. Esse mundo é comparado com um deserto, mas nós estamos caminhando rumo à promessa, rumo aos céus, e o Senhor está conosco. De dia e de noite, ele não larga a nossa mão. Glória a Jesus. A nuvem oferecia sombra no calor escaldante, e o fogo provia luz e calor à noite, protegendo contra os predadores e perigo do deserto. Porque no deserto tinha escorpião, serpente e tantos outros predadores. Então, aleluia, o Senhor como fogo, ele protegia o seu povo. Glória a Jesus, e conosco também não é diferente. Nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida, nesse deserto que nós caminhamos todos os dias. Louvado seja Deus. Deus leva o povo por um caminho mais longo, mas o caminho era seguro. Deus escolheu um caminho mais longo para fortalecer a fé de Israel, ensinando-os a depender dele e a evitar caminhos curtos que poderiam levá-los à guerra ou ao desânimo. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes ele nos leva por caminhos que nós não entendemos, mas o caminho é o caminho que ele tem preparado para mim e para você. É o caminho da vitória. Louvado seja Deus. Por isso devemos confiar em Deus. Quando ele nos leva por caminho desconhecido, caminhos que nós não sabemos, porque ele sabe o que está fazendo. Aleluia, ele estava protegendo o povo, levando o povo por aquele caminho. E na minha vida e na sua vida, muitas das vezes nós não entendemos, porque o Senhor nos leva por caminhos que nós não conhecemos. Mas é o Senhor nos preparando e nos livrando daquilo que o inimigo tem tramado contra nós. E nos preparando e nos ensinando a sermos dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Essa palavra para hoje, em nosso dia, o Novo Testamento, essa manifestação é vista como o tipo de Cristo. É vista como o tipo de Cristo. O próprio Deus que se torna o nosso guia e luz, nos conduzindo pela vida, pelos caminhos da vereda da justiça. Louvado seja Deus. Assim como Deus, ele andava no meio do seu povo no deserto, Cristo veio hoje, ele nos conduz. Ele é o próprio caminho que nos leva a Deus. Glória a Jesus. A presença de Deus era constante e inabalável no meio do seu povo. O versículo enfatiza que a coluna nunca se retirou, mostrando a fidelidade e a presença contínua de Deus, de dia e de noite. Aleluia. Ele era constante com o seu povo.
Foi isso que Jesus disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim como o Senhor foi com o povo dele, com Israel, ele é comigo e com você. Aleluia. Um resumo desta palavra no Êxodo 13:21, é um versículo poderoso, é um testemunho do cuidado ativo e da liderança de Deus, que não apenas liberta o seu povo, mas também que cuida de nós, que nos guia, que segura em nossas mãos e nos livra de todo ataque do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vale a pena nós entregarmos nossa vida nas mãos desse Deus que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, quero te louvar nessa hora de oração. Quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. Quero te agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado, em saber que o Senhor é um Deus zeloso, que cuida de mim, que cuida de todos nós. O Senhor que nos escolheu do Egito, o Egito que hoje simboliza, Senhor, o mundo. O Senhor nos tirou de lá, através do único libertador, que é Cristo Jesus, que veio para libertar e salvar os cativos. Senhor, o Senhor nos tirou deste mundo, meu Pai. E o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, assim como o Senhor guiou Israel, assim como o Senhor, meu Deus, aleluia, protegeu Israel de dia e de noite, Pai. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Assim é conosco, meu Deus. O Senhor nos tirou do mundo de horror. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guiado durante o dia e durante a noite. Oh, meu Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Pai querido e amado, muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir. Assim como a tua palavra está nos dizendo, meu Deus, que o Senhor levou Israel por um caminho mais longo em rumo à terra prometida. Pai querido, porque o Senhor estava, meu Deus, livrando eles, meu Pai, em meio à sua jornada à terra prometida. Pai, assim somos nós. Muitas das vezes o Senhor nos leva por caminho que nós não entendemos, meu Pai. Mas nós queremos, Senhor, confiar inteiramente nos teus cuidados. Confiar inteiramente na direção do teu Espírito Santo nas nossas vidas, sabendo que o Senhor está nos levando por esse caminho para nos livrar dos perigos esses que nós nem conseguimos ver, enxergar, meu Pai, para nos livrar, Senhor, dos ataques do mal, neste mundo de horror, neste mundo tenebroso. O Senhor tem cuidado de nós, meu Deus. Por isso eu te agradeço, Pai, pelo teu cuidado, pela tua bondade, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Ó Senhor, que quando o Senhor nos leva por esses caminhos que não entendemos, não nos deixe murmurar, não nos deixe duvidar, Senhor, da tua presença, da tua proteção, do teu cuidado e do teu zelo, mas que possamos, Senhor, confiar no Senhor inteiramente, nos teus cuidados, sabendo que o Senhor está conosco. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te apresento, Pai, essa pessoa, meu Deus, este irmão. Eu te apresento esta vida, meu Deus. Eu te apresento esta moça e esse rapaz, Senhor, que precisa, meu Pai, de uma vitória, que recebeu uma promessa do Senhor e ela acha que está demorando. Ele não está entendendo, Senhor, achando que está demorando, que a espera é demorada, que o caminho, meu Deus, é longo, até chegar, Senhor, a receber a promessa que o Senhor prometeu, meu Deus. Mas, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, meu Pai, abra o entendimento dessa pessoa, para que ela entenda, Pai, que o Senhor está conduzindo ela pelo caminho que o Senhor trilhou para ela. É o caminho certo, é o caminho da vitória, é o caminho do livramento, é o caminho que o Senhor está levando ela para receber a vitória das tuas mãos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, alcança essa vida, alcança essa pessoa, meu Pai, com a tua mão poderosa.
A mesma mão que tirou o teu povo Israel do Egito. A tua mão poderosa, Senhor, a tua mão grande, Senhor, que tirou o teu povo, Senhor, da servidão do Egito. E essa pessoa também precisa, Pai, nós precisamos que a tua mão se estenda, Senhor, uma vez mais, para alcançar essa pessoa que não consegue se libertar, essa pessoa que não consegue sair da escravidão do inimigo, essa pessoa que está aprisionada no mundo de horror, meu Deus, nas drogas, nos vícios, Senhor, meu Deus, na pornografia, na prostituição, no álcool, essa pessoa que está aprisionada, meu Deus, por espírito maligno, Pai, por espíritos opressores, meu Deus. Eu oro, Pai, para que a tua mão se estenda, Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha libertar ela através de Cristo, o libertador de Israel, Cristo Jesus. Pai, liberta essa vida, liberta ela das algemas do inimigo, liberta ela do pecado, liberta ela, Pai, daquilo que não te agrada. Em nome de Jesus, alcança essa vida, meu Deus. Vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo tudo que não provém do Senhor, meu Deus. Dá livramento para essa moça, dá livramento para este moço, dá livramento, Pai, para esta mulher, para este homem. Dá livramento para esta senhora, para este senhor, meu Deus. Dá livramento para esta família, dá livramento para minha família. Entra, Senhor, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido nesta madrugada, para operar sinais e maravilhas na vida daqueles que te clamam, na vida daqueles que te buscam, na vida daqueles que confiam em ti, Senhor. Tu és um Deus de aliança, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que não nos abandona em meio às lutas, tu és um Deus que está conosco no deserto dessa vida, Pai. O Senhor está conosco de dia e de noite, com o teu olhar de Deus, nos protegendo, Pai, assim como o Senhor andou no meio de Israel, na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite. Hoje o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco, Pai, nos instruindo, nos guiando, nos ajuda a confiar inteiramente no Senhor, a entregar a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Senhor, eu oro e te agradeço por essa oportunidade, pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor sempre está diante de nós. O Senhor está, Senhor, na nossa retaguarda. O Senhor está em cima, o Senhor está embaixo, o Senhor está nos guiando. Em todo tempo, meu Pai, cuidando de nós. Como a tua palavra nos diz que o Senhor nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem de noite. Ó Senhor, continua sustentando em nossas mãos. Continua segurando nossas mãos. Não largue as nossas mãos. Não nos largue, Senhor. Nos sustente e nos ajude até o fim. Meu Deus, rumo à promessa, rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai querido, eu oro por cada irmão, por cada vida, Pai, que vai orar comigo, que vai ouvir essa reflexão da tua palavra, do teu cuidado e do teu amor, meu Deus. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.